Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E olha, no vídeo de hoje nós vamos trabalhar. Gente, é uma história. Olha, é uma história. Nós vamos trabalhar a questão de cobranças sociais, o peso que essas cobranças sociais têm. Nós vamos trabalhar também pessoas que se aproveitam financeiramente da outra. Então, aquela pessoa, sabe, que percebe que a outra está gostando dela e aí então se aproveita financeiramente, ainda que ela não tenha interesse nenhum. E aí nós vamos falar também se é possível você poder controlar os sentimentos, né? Será que você não alimenta sentimentos que vão, na verdade, depois fazer com que você sofra, vão te reduzir, vão te colocar para baixo? Será que a gente não está alimentando justamente aquilo que depois vai nos devorar? Por isso que acompanhe o vídeo até o fim, porque olha, a história é meio cabeluda, viu? Então, roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você. Quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, tem uma grande fila de espera, e gravação privada, que não tem fila de espera, você já recebe ela no outro dia, a gente já reflete sobre essa situação que está te incomodando aí. Clique aqui, assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá, André. Conheci seu livro por acaso em pesquisa na Play Store. Bom, pela data que você me enviou o e-mail, é o livro O Dor de Amor Tem Jeito, né? Logo depois que ele foi lançado. E acabei de concluir a leitura. Terminada a leitura, vim conhecer seu canal e não resisti. No meio do primeiro vídeo, parei e me rendi ao desejo incontrolável de contar minha história e pedir ajuda, pelo amor de Deus. Ele colocou a palavra toda, né, junta. Pelo amor de Deus. Tenho 31 anos e peço muito sigilo. Desde criança, tenho alguma tendência homossexual, mas por forças sociais terríveis, nunca a aceitei, embora tenha tido alguns casos com homem. Aí a tal história das cobranças sociais, eu já até comentei isso em outros vídeos, né? Os pesos sociais que recaem sobre as pessoas fazem, portanto, que elas fiquem dentro dos armários. Por quê? Porque, assim como existe a cobrança social em cima do heterossexual. Então, quer dizer, seja gay, seja homo, você tem sempre as cobranças sociais para que se espera que você corresponda àquele padrão. Então, não existem normas, não existe um código. Então, nós, ainda bem, não é? Ainda bem que não vivemos num país como alguns países do Oriente Médio, onde a homossexualidade é considerada crime, mas nós não temos leis que, por exemplo, façam com que você seja heterossexual, assim como não temos leis escritas que te obriguem a casar com alguém. Porém, o que acontece? Não temos leis escritas, mas nós temos uma estrutura social. É a mão invisível que, por vezes, e é debaixo dessa mão invisível, e às vezes, debaixo dessa mão invisível que a gente fica, e por vezes essa mão invisível e essa pressão social, ela se torna até mais forte, principalmente dependendo da estrutura, do contexto, da sua estrutura pessoal, a maneira como você se porta, como você lida com isso. Essa estrutura social, ela se torna mais forte do que se houvesse uma lei. Então, esse peso social, ele é muito sério. Sempre tive dificuldade para namorar meninas. E aos 17 anos conheci minha primeira namorada, com quem noivei, casei aos 25, tive um filho aos 27 e estou com ela até hoje. Amanhã talvez não mais. Olha lá. Então, aí para corresponder a essa estrutura,
Eu assumo um papel de acordo com aquilo que a estrutura quer. Tá entendendo? Só que não corresponde a quem de fato eu sou. E quando você cria um papel para corresponder ao que a estrutura quer, mas não corresponde a quem de fato você é, não tem possibilidade de ser feliz. Não tem como. Não adianta, não vai ser feliz. Sempre tive relações homossexuais ocasionais. Confesso que nenhuma mulher me atrai, mas com minha esposa tenho relações. Acontece que me apaixonei em fevereiro do ano passado por um garoto de 17 anos. Manipulei todas as situações possíveis e construí uma amizade incrível com ele. É, a tal história. Aí cria-se uma amizade, né? Aí, mano, beleza, velho? Vamos jogar, bater uma bola hoje, não sei o quê. Estamos juntos todos os dias. Faço tudo por ele, financeiramente e afetivamente. E então já começou errado. Meu querido, financeiramente você faz tudo por ele? Esse cara tá te explorando. Esse cara já sacou, tá? Porque ninguém é burro. Ele sacou qual é o seu real interesse por ele e agora ele está explorando você. Essa amizade destruiu meu casamento, graças a Deus. Destruiu meu casamento, graças a Deus. Quer dizer, olha lá, o casamento era um peso, era um sufoco para você, né? Então, ai, graças a Deus, né? Essa amizade destruiu meu casamento. Então, quer dizer, você precisou se apoiar em alguém para tomar uma decisão e uma atitude que você deveria ter tomado há muito tempo. Apesar que não consigo pôr um ponto final por fraqueza, medo. Então, só o fato de você continuar dentro do armário, né, você permanecer dentro do armário, mostra que você é uma pessoa insegura, que você morre de medo. E agora ainda com toda essa estrutura, tenho filho. Então, olha quanta coisa, por isso que eu falo, quando a gente começa a fazer coisas erradas, aí a gente vai complicando elas ainda mais. Acontece que o garoto é extremamente macho, homofóbico até. Ah, meu filho, é, olha, é o que eu falo, né? Tem muitos casos em que a pessoa desenvolve a homofobia porque, na verdade, veja bem, eu não estou falando que essa é a regra geral. Eu estou falando em muitos casos. Eu não estou falando que todo caso. Então, tá? Não estou falando todo caso, pelo amor de Deus. Em muitos casos, pessoas que desenvolvem um comportamento homofóbico é justamente porque existem situações não resolvidas sexualmente dentro dessa pessoa. Então, o que acontece? Essa pessoa que tem e percebe determinadas coisas, mas que ela quer fingir que não existe dentro dela, ela se torna homofóbica, ela tem um ódio, uma aversão mortal de um homossexual, de um gay. Por quê? Porque um gay, e quanto mais assumido, mais raiva ela tem. Por quê? Porque quanto mais assumido o gay é, ele se torna uma coisa evidente, que coloca à mostra o que muitas vezes, em alguns casos, é aquilo que a pessoa está querendo esconder dela própria. Então, o outro se torna o espelho que reflete uma coisa que está em mim, mas que eu não quero aceitar de maneira alguma. Então, eu preciso, pelo amor de Deus, matar isso. E essa coisa que eu percebo e que às vezes quer aflorar em mim, eu preciso matar dentro de mim. Aí é a hora que eu agrido o outro. É a hora que a gente vê agressões sérias contra homossexuais por conta disso. Eu quero matar o outro, por quê? Porque eu estou querendo matar algo que talvez exista em mim. E que então, na verdade,
eu externalizo no outro, né? O outro se torna o externo, o concreto de todo esse processo psíquico e emocional. Porque, para e pensa, por que uma pessoa vai desenvolver a homofobia? Por que uma pessoa que é tranquila sexualmente com ela, por que a sexualidade do outro a incomoda? Não é? Racionalmente, para pensar. Por que uma pessoa sexualmente resolvida, por exemplo, por que um heterossexual, né, resolvido, ele se incomoda com a sexualidade do outro? Não é verdade? Se o outro tá deitando com outro homem, se o outro gosta do outro homem, isso não é amor, isso é coisa de não sei o quê, isso não existe, porque as pessoas elas ficam muito incomodadas com a vida dos outros, ao invés delas pensarem na própria vida. Porque, para e pensa, por que a vida do outro ou a maneira como o outro vive? Veja bem, se o outro tivesse roubando, se o outro tivesse interferindo na ordem social, então, por exemplo, como um político que quando rouba está interferindo na ordem social, um assaltante quando assalta está interferindo na ordem social, entende? Um traficante, quando trafica, ele está interferindo na ordem social. Então, veja bem, por que uma pessoa, sendo homossexual, estando ao lado de um outro homem, ou uma mulher estando ao lado de uma outra mulher, as duas estão ali, estão dentro da casa delas, por exemplo, vivem a vida delas, não estão interferindo em nada na vida das outras pessoas. Por que a maneira como elas então estão vivendo incomoda a sua sexualidade? Ou coloca em xeque a sua sexualidade? O fato do outro ser gay diminui o heterossexual que você é? Diminui, não é? Então, por aí você vê que essa questão da homofobia ou dos preconceitos diversos, para mim, eles sempre foram inconcebíveis, eles não fazem sentido. Para mim, eles carecem de estruturação, desculpa, mas carece de estruturação psíquica, emocional. Para mim, são pessoas que têm alguns desequilíbrios em muitos aspectos. Então, olha aí, por aí você vê. Ele é muito macho, sabe? Até homofóbico. Aham, tá. E tá se aproveitando de você financeiramente, já sacou qual é a sua, entende? Tá se aproveitando do dinheiro de um gay, não é? O dinheiro de um gay ele quer. Agora, ai, para. Desculpa, mas olha, esse cara é um gay enrustido, né? Se reveste com a capa de macho que pega todas e deve ser daqueles ainda que depois quer sair passando o rodo, entende? Porque quanto mais o rodo eu passo, mais eu me afasto da imagem de gay. Então, quanto mais pegador eu sou, mais eu me afasto disso. Eu me lembro que uma vez eu conheci também uma pessoa, mas ele não tinha nada de homofóbico, pelo contrário, né? Era uma pessoa muito bacana, mas ele era assim. Ele passava o rodo geral mesmo, pegava só mulher bonita, mas pegava cada mulher que era as top de uma determinada cidade, tá? Pelo amor de Deus, jamais vou entrar em detalhes. Então, né, jamais vou expor aqui a vida de determinadas pessoas. Mas, assim, numa determinada cidade aí, por exemplo, ele pegava as top das tops. Sempre, né? E passava o rodo. Só que aí é que tá, né? Porém, dentro dele tinha as questões da sexualidade que não estavam resolvidas. Ele ficou perdidamente apaixonado por um rapaz, por exemplo, né, que foi quando ele compartilhou a história comigo. Mas ele, repito, né, ele era uma pessoa super bacana, uma pessoa que não tinha nada, não desenvolveu a homofobia, né? Mas ele
passava o rodo geral justamente numa tentativa de que as pessoas nunca cogitassem a ideia. Tanto que, por exemplo, daquela cidade lá, a única pessoa que sabia, né, dessa particularidade dele e desse desejo dessa semente homossexual que havia nele, era eu. Eu era o único que sabia, né? Aliás, lembro que fiquei muito lisonjeado pela confiança que ele depositou em mim, porque na época, né, nem tinha canal no YouTube, não tinha programa em rádio, nada disso, pelo contrário, né, não tinha nada, nem existia rede social na época, para vocês terem uma ideia como faz tempo essa história. Mas eu já, né, já tinha essa veia de conversar com as pessoas, já tinha essa veia, as pessoas gostavam de conversar comigo. Mas naquela época era só conversa pessoal mesmo, né? E ele então compartilhou essa história comigo. Eu consegui ter contato com ele combinando sexo a 3. Eu, ele e uma garota. Eita, febre do rato. Claro, sem contato com ele, além do visual. Em outra ocasião, saímos da balada. Meu Deus, homem. Então quer dizer, não, seu casamento foi pro beleléu mesmo. Você vai pra balada. E convenci a dormir comigo num motel por conta do horário. Fiquei horas olhando ele de cueca dormindo ao meu lado. Fiquei ali contemplando seu corpo lindo. Que tortura. Ocorre que quando saímos e bebemos, à noite eu fico descontrolado. Eu sofro por vê-lo com garotas. Tenho ciúmes e afastei ele de todos os amigos. Sou controlador como nunca fui. Tá. E você acha que ele acha isso tudo normal? Você acha que para ele é tão macho, né, desse jeito, que o fato de você afastá-lo dos amigos dele, ele acha isso normal. Você está tendo uma relação com ele de namorado possessivo. E ele acha que isso é normal. E aí ele continua pagando de macho, né, ou o homofóbico. Tenho dores e angústia de estar longe ou imaginar ele se divertindo sem mim. Ele é bonito, eu saio com ele e tento ficar com mulheres nas baladas, mas não consigo ficar com ninguém. Não sei o porquê. Ele tem um imã. Eu já não sei se é inveja da masculinidade dele, que me falta, se é uma paixão mesmo, ou se é doença. Meu querido, inveja da masculinidade dele? Que inveja? Nem inveja da masculinidade dele. É paixão. Né? Paixão é aquela coisa arrebatadora e descontrolada. Você está descontrolado por causa de um rapaz, pelo amor de Deus. Um rapaz que, é furada total. Ah, nessas coisas a gente não manda. Manda sim. A gente manda sim. A gente avalia, a gente... Olha só, o cara só tá comigo por causa do meu dinheiro, tá? Eu tô me sujeitando a coisas, fazer sexo a 3, eu, ele, uma menina. Então, nossa, você tá indo pra balada, cara. Você tem um filho, você voltou no tempo. Você tá querendo resgatar aquele tempo perdido, não é? Se eu tivesse me assumido, se eu tivesse saído do armário. Então, cara, você tem um filho. Então, sinto muito. Aqui eu não quero colocar um peso em cima de você, mas as verdades e a realidade tem que ser falada. Pare de agir como um menininho. Você não é mais um molequinho, não. Você tem um filho, cara. Tá? Ok, eu tive um filho, André, por causa da pressão social, por causa do sei o quê, nananã. Ok, mas é seu filho e você vai ter que agir como pai daqui pra frente. Então, para de agir como um apaixonadinho, descontrolado, desregrado. Você tem 27, o moleque tem 17, menor de idade ainda. Olha o rolo que você se enfiou, homem. Então, pelo amor de Deus, gente. Ah, nessas coisas a gente não manda. E aí a gente se torna um porra louca emocional? Sabe? Então, não, a gente manda sim. Tem coisas que a gente manda sim. O sentimento é nosso, não é o sentimento que nos controla. Somos nós que devemos controlar o sentimento.
Porque o sentimento é uma coisa que vai sendo produzida a partir do alimento que a gente dá para ele. Ele cresce por causa do alimento que a gente dá. Ele se fortalece porque a gente alimenta ele. Sabe? É igual raiva. Quanto mais você alimenta a raiva, mais ela cresce. É igual angústia. Quanto mais você alimenta a angústia, meu querido, mais você vai ser uma pessoa angustiada, rancorosa, amarga, ressentida. Sentimentos são assim, gente. Quanto mais a gente alimenta. Enquanto a gente não tiver consciência disso, e o inverso é verdade. Ou seja, vamos pegar as coisas positivas. Quanto mais positividade eu alimentar, mais ela se fortalece. Sabe, quanto mais eu me valorizar, perceber meu valor, quanto mais eu alimentar isso, sabe, me perdoando, fazendo as pazes com o meu passado, percebendo que eu dei o meu melhor, não me reduzindo. Ou seja, eu vou, portanto, alimentando a minha autoestima. Tá entendendo? Então, sentimentos são assim. Quando eu avalio, olha o cara, primeiro, menor de idade. Tá, beleza. Eu já tenho um filho. Agora eu fico indo pra baladinha, fico e vou alimentando cada vez mais, e vou alimentando esse desejo de que amanhã ou depois ele se apaixone por mim. Não vai rolar, ele não vai fazer isso. E te digo mais, se daqui 3, 4 anos ele se envolver com algum homem, então, né, caso isso aconteça, que eu não acredito que isso vá acontecer, talvez às escondidas, mas assim, que ele vá sair do armário, ou que ele vá, então, não. Mas caso, não é caso, uma possibilidade bem remota, amanhã ou depois, ele assumir um relacionamento com outro homem, eu vou te dizer uma coisa, vai ser com outro, não vai ser com você. Então tem que parar com esse negócio de começar a jogar a semente num terreno que não é legal. Senão a gente está perdido. A gente precisa encarar essas coisas. Olha isso. Gente, é o meu cachorro, gente. Ele tá desmaiado. Ele tá atrapalhando eu gravar. Eu tô com dó de acordar ele. Estou na seguinte situação: casamento falido que não consigo pôr fim, relação que me desgasta com um cara que sei que jamais vai olhar para mim como olho para ele. Então, ó, jamais vai olhar para mim como eu olho para ele. Então, o que que eu tô fazendo com ele? Pagando as coisas dele. Seu livro ajudou muito. O Dor de Amor Tem Jeito, né, gente? Mas sinto falta de uma orientação específica para esse caso. Acho que só eu mesmo para me enfiar num rolo desses. O que eu faço? Não, meu querido, também não começa assim, né? Se reduzir, só eu mesmo para me enfiar num rolo desses. Eu acredito que todos nós estamos sujeitos a nos enfiarmos em rolos, tá? Então, eu falei aqui com propriedade, assim, né? Porque você precisa acordar. Porque quando eu passei por essas situações no meu passado, eu precisei acordar. Só que eu precisei acordar da forma mais drástica possível. Ou seja, não teve ninguém para falar isso para mim. Então, eu, como homossexual assumido que sou e estruturado com a minha sexualidade, eu tô te falando isso, meu querido. Tô te falando isso no amor, tá? Para você despertar. Para você sair dessa enquanto há tempo. Para você não continuar alimentando isso, não. Essas expectativas, essas coisas, é que você está totalmente carente. E quando a gente está totalmente carente, é o ambiente completamente, absolutamente propício para que a gente se envolva com os trastes desse. Seja homo, seja hétero. Não é? Quantas histórias héteros, meu Deus do céu, eu leio aqui de pessoas que se sujeitaram aos piores tratamentos. Por quê? Porque estavam carentes. Certo? Gente, inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Eu coloco muita coisa no Instagram. Me acompanhe lá.
Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.